Continuando o nosso estudo de Kuzari aqui com relação às brachot. Vamos abrir hoje com o Kliakar. Tem um Kliakar famoso, bonito, logo no começo do livro de Bereshit. O Kliakar pergunta o seguinte: por que a Torá nos diz, por que a Torá começa com Bereshit bara Elohim? No princípio criou Deus. Por que não está escrito ao contrário? A priori deveria estar escrito Elohim bara Bereshit et hashamayim ve'et haaretz. Deus criou no princípio o céu e a terra. Por que não foi escrito dessa forma? Por que a Torá escolheu justamente começar o livro com a palavra Bereshit, em vez de começar o livro com o nome de Akadosh Baruch Hu, Elohim bara Bereshit? E a priori, a Gemara em Megillah conta que nos dias de Talmai Amelech, um dos reis gregos que quis traduzir a Torá, ele conta a Gemara que ele colocou 72 sábios judeus em 72 casas separadas e pediu para que eles traduzissem a Torá para o grego, para que ele pudesse ler, ele pudesse estudar. Era um bom rei, era um rei que era pró-judeus, ele ajudou muito com relação ao Beit HaMikdash, ele queria que a Torá fosse traduzida para o grego. E para ter certeza que ela ia ser traduzida da forma correta, ele colocou cada um desses sábios em uma sala diferente, em uma casa diferente, e pediu para que eles traduzissem, para poder comparar a tradução depois. Certo? É conhecida como a tradução dos 70, a 70ª. Targum HaShivim. E na hora que eles foram traduzir a Torá, tiveram alguns problemas, tiveram algumas dúvidas com psukim específicos de como traduzir. Tem, por exemplo, quando a Kadosh Baruch Hu decide criar o ser humano, o homem, aparece na Torá, na Aseh Adam, que a Kadosh Baruch Hu se aconselhou com os anjos, vamos fazer o homem. Obviamente, numa demonstração de humildade, como se ele precisasse do conselho dos anjos. Mas se eles traduzissem dessa forma, ia parecer que existe mais que um Deus. Então, todos tiveram uma Ashrat Hinah, Kadosh Baruch Hu apareceu para eles e colocou no coração deles de como traduzir a Torá. Todos esses psukim que poderiam ser problemáticos no entendimento deles, todos traduziram mudando a linguagem da Torá. Uma das mudanças que eles fizeram foi justamente essa. Em vez de escrever Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, eles traduziram como Elohim bara Bereshit. Deus criou no princípio. Para que não surgisse a dúvida, para não deixar em aberto a questão de que talvez Bereshit é um nome. Talvez Bereshit é o nome de um Deus mais antigo. E esse Bereshit, bara Elohim, criou o nosso Deus. Para não ter essa dúvida, eles mudaram. Elohim, bara Bereshit. Pergunta o Kliakar, por que realmente? Por que na Torá não está escrito Elohim, bara Bereshit? Se existe aqui uma abertura, uma deixa para criar uma dúvida, por que não está escrito Elohim, bara Bereshit? Por que sim começa a Torá com Bereshit, bara Elohim? Fala o Kliakar algo interessante. Ele fala o seguinte: se a Torá começasse com Elohim, a gente não ia conseguir entender. Porque existem meios para reconhecer a Kadosh Baruch Hu. Não é possível que a pessoa reconheça a Kadosh Baruch Hu no encontro direto. Obviamente, se ele chegar num nível de profecia, quem estava em Mahamad Ar-Sinai, na entrega da Torá, assim. Mas a maioria das pessoas se encontra, chega em Kadosh Baruch Hu através de algum meio, algum intermediário, e não diretamente. Então, se alguém perguntar, Deus existe ou não existe, quando a pessoa quer provar para ele mesmo, digamos assim, a existência divina ou não, ele não vai conseguir apontar, Deus está ali. Porque o homem ele vive num plano físico e a Kadosh Baruch Hu está num plano metafísico. Então, como se alcança ele? Como se reconhece a existência de Kadosh Baruch Hu? Então, falo que Kliakar tem uma drachá famosa de Hazal, que nos diz o seguinte: a palavra Bereshit ela tem alguns sentidos no Tanakh. Bereshit pode representar o povo judeu, pode representar a Torá, ou pode representar a criação em si. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra. Ou seja, existem algumas formas de chegar no Elohim. Bereshit bara Elohim vem nos dizer o seguinte: olha, como você chega no Elohim? Como você chega no reconhecimento da existência divina? Através do Bereshit. O Bereshit pode ser a entrega da Torá para o povo judeu. O Bereshit pode ser a criação em si, o céu e a terra. Existem formas diferentes de reconhecer a existência divina. Através do Bereshit, nós podemos chegar no Elohim. Qual é a forma correta? Será que nós podemos reconhecer a Kadosh Baruch Hu através de conhecer o povo judeu?
olha, vamos analisar a história do povo judeu, como pode ser que esse povo sobreviveu tantos e tantos anos, milhares de anos, sendo perseguidos em todo canto, morrendo muita gente, sendo subjugados e desprezados. Geralmente um povo desse se perderia, não ia durar tanto tempo. Quanto tempo durou a Grécia Antiga, Roma, os persas? Todos esses povos, quanto tempo eles duraram? 300, 400, 500 anos? Como pode ser que um povo se mantém vivo por 3.000 anos, se não existe alguma coisa espiritual, algum Deus que protege eles? Então, a existência de Bnei Israel, a história do povo judeu e a Torá em si, a forma como a Torá transforma a pessoa, a forma como a Torá é clara e como ela conhece o mundo, mesmo conhecimentos que a gente não poderia imaginar. Por exemplo, os animais, que animal é kasher ou não. A Torá já fala exatamente qual animal é kasher e qual animal não é kasher. Qual animal tem o casco fendido e ruminante e qual não. Imagina, Moshe Rabbeinu recebendo a Torá há mais de 3.000 anos atrás, como ele poderia ter esse conhecimento da zoologia? Como ele poderia conhecer todos os animais e falar exatamente qual é e qual não? Claramente, a Torá ela foi entregue pelo Criador, por alguém que conhece toda a existência. Então, através de Bnei Israel, da história do povo judeu e da Torá, nós podemos chegar na existência de Akadosh Baruch Hu. Por outro lado, é possível encontrar Akadosh Baruch Hu na natureza. Olha a beleza da natureza, como a natureza é incrível. Olha o sol, as estrelas. Como algo tão grandioso pode ser criado? Algo que criado com tanta sabedoria, com tanta chokhmah, certo? O movimento das estrelas, o próprio sol, todas essas explosões que tem no sol, elas liberam vitamina D que chega aqui na Terra para que as pessoas possam viver, que as pessoas possam receber isso. Então, quando você olha como o mundo foi criado de forma tão perfeita e tão clara, você começa a entender que existe uma chokhmah, existe uma sabedoria por trás dessa criação e, automaticamente, existe alguém sábio por trás de tudo isso. É a conclusão óbvia da existência de Akadosh Baruch Hu. Então, existem duas formas. Existe a forma do Mamad Har Sinai, entrega da Torá e do povo judeu. Analisar esses dois podem te aproximar de Akadosh Baruch Hu. Existe a forma da criação, a forma das estrelas, a forma de toda a existência, toda a sabedoria por trás da criação. Duas formas de se aproximar e de reconhecer Akadosh Baruch Hu. Essas duas formas, as duas estão corretas. E assim a gente encontra no livro de Teilim, como a gente lê todo o Shabbat, Hashamai Mesaprim Kivodel, certo? Que os céus, as estrelas, todos eles mostram o kavod de Akadosh Baruch Hu, a existência, a honra de Akadosh Baruch Hu. Vendo as estrelas, observando a natureza, nós podemos encontrar Akadosh Baruch Hu. Por outro lado, na continuação do Mizmor, a gente fala Torat Hashem Tmimah Meshivat Nafesh. A Torat Hashem, quando ela é vista Tmimah, quando ela é vista de forma completa, quando se analisa a Torá de uma forma ampla, a forma como ela cria uma sociedade, como ela influencia a pessoa, você começa a ver que tem algo além do natural aqui, algo que foi criado não por seres humanos, algo divino. Então, essas duas formas são possíveis, essas duas formas se encontram no livro de Teilim também. Então, essas duas formas de se aproximar de Akadosh Baruch Hu, reconhecer eles através do povo judeu e da Torá, ou da criação, estão na primeira palavra da Torá, Bereshit bara Elokim, e também no Teilim, e também no nosso dia a dia. Nas brachot que antecedem o Kriyat Shema, nós temos duas brachot, tanto de manhã quanto de noite, elas têm o mesmo sentido. De manhã a gente faz a brachá de Yotzer HaMeorot, e depois a brachá de Ahavat Olam. A brachá de Yotzer HaMeorot fala sobre os Meorot, sobre os astros, o sol, as estrelas, a lua, os planetas. A brachá de Ahavat Olam, ela fala sobre a Torá, sobre a entrega da Torá para o povo judeu. Ou seja, nas brachot que antecedem o Kriyat Shema, antes de receber Ol Malchut Shamayim, no Kriyat Shema, a gente reconhece, a gente recebe sobre nós mesmos a vontade de cumprir a vontade divina. Nós criamos dentro de nós mesmos a Irat Shamayim, o temor aos céus, de fazer a vontade de Akadosh Baruch Hu. O que antecede o Kriyat Shema, a preparação para o Kriyat Shema, é justamente as brachot de Yotzer HaMeorot e de Ahavat Olam. As duas formas de alcançar e compreender a existência de Akadosh Baruch Hu. Antes de fazer o Kriyat Shema e receber sobre nós mesmos a vontade, a decisão de cumprir a vontade divina, nós temos que conhecê-lo. Nós temos que atingir Akadosh Baruch Hu e reconhecer a sua existência. Yotzer HaMeorot, as astros, as estrelas, Ahavat Olam, a entrega da Torá para o povo judeu. Então fala o Kuzari, fala o Haver para a gente, no Sefer HaKuzari, essas brachot, as brachot de Yotzer HaMeorot e Ahavat Olam, elas vêm criar dentro da pessoa essa consciência.
essa noção da existência divina. E são duas formas corretas. Alguns preferem pegar o lado religioso do judaísmo, a Torá, as mitzvot, e ver como isso transforma o ser humano, como isso deixa o ser humano bem melhor, como isso faz as pessoas serem boas, como isso cria uma sociedade que se apoia, que se ajuda. Porém, tem pessoas que preferem analisar o mundo da natureza, seja a natureza dos astros, seja a natureza particular de cada um e um, a formação do olho, ou a formação dos animais. Pega uma simples formiga, um animal bem pequenininho, é incrível a força que ela tem, a vontade que ela tem, como os órgãos são formados. Cada uma dessas coisas servem como prova por si só. Então, tem pessoas que preferem puxar para o lado religioso, a forma deles se conectarem com a Kadosh Baruch Hu, encontrando Deus na religião. Outros preferem encontrar Deus na natureza. Os dois são bons, os dois funcionam. Yotzer HaMeorot fala da natureza, Ahavat Olam fala do lado religioso da Torá. E escreve o Shulchan Aruch que as brachot de Yotzer HaMeorot e Ahavat Olam, se a pessoa inverteu, trocou elas, fez uma e não fez a outra, trocou, fez primeiro Ahavat Olam e Yotzer HaMeorot, valeu. Embora a gente tenha uma ordem, certo? Primeiro vem a ordem natural e depois a religiosa. Primeiro vem o mundo físico e depois o mundo metafísico. Esse é o natural. A gente começa com Yotzer HaMeorot, que fala da natureza, e depois a gente passa para Ahavat Olam, que fala do recebimento da Torá, a entrega da Torá. Essa é a ordem natural das coisas. Mesmo assim, se a pessoa inverteu, não tem problema nenhum. Os dois preparam a pessoa para receber a Torá, para receber a Irat Shamayim do Kriyat Shema. Então fala o Haver, olha, você pega essas brachot que a pessoa faz diariamente. Você pode nem prestar atenção, você pode nem saber que brachá está fazendo, do que você está falando. Você pode focar, olha, deixa eu pelo menos falar as palavras certinhas aqui e já está bom. Mas alguém que foca, alguém que ele presta atenção nas brachot que ele faz, o que ele atinge aqui é algo incrível. Ele, todo dia de manhã e todo dia à noite, quando ele faz shacharit de manhã e quando ele faz arvit à noite, ele cria dentro de si mesmo a segurança, a emuná, a fé na existência de Akadosh Baruch Hu. Então, a brachá de Yotzer HaMeorot, quando ela é feita com kavaná, e a pessoa começa realmente a prestar atenção, ele presta atenção na brachá que ele está fazendo, e quando ele sai mundo afora, ele usa essa brachá como forma de analisar a existência. Ou quando ele faz a brachá de Ahavat Olam, ele vê a Torá, o que a Torá cria no ser humano, e o recebimento da Torá, e ele leva isso para o dia a dia. Não é que ele faz shacharit, acabou, fechei o Sidur, fui embora. Não, o Sidur acompanha ele durante o dia, isso traz para ele a emuná, isso vai trazer para ele a fé em Akadosh Baruch Hu. Então, eu falo, Haver, se a pessoa prestar atenção nas brachot que ele faz, nas brachot de Yotzer HaMeorot e nas brachot de Ahavat Olam, isso vai trazer para ele a emuná verdadeira, vai trazer para ele a emuná em Akadosh Baruch Hu, e tudo isso vai formando junto, de novo, aquela perspectiva de vida. A pessoa, no momento em que ele entende que existe um Criador, existe alguém que está lá olhando e planejando e vendo tudo o que está acontecendo, ele sabe que ele está protegido, ele sabe que ele tem em quem se apoiar, ele sabe que tem alguém cuidando e ajudando ele. Então, as brachot, de novo, a gente vai ver aqui mais algumas brachot, ele vai falar das brachot da Tfilah em si, da Amidah, mas a gente vê que as brachot, de forma geral, elas vêm criar perspectivas de vida, elas vêm criar dentro da pessoa princípios da fé. Então, saber direito o sentido das brachot que a gente está fazendo e fazer as brachot com consciência vão criar e vão formar dentro da pessoa essa emuná tmimá, essa emuná completa em Akadosh Baruch Hu. Na continuação, a gente vai ver outras tfilot que aparecem na Amidah, principalmente, também o que essas tfilot trazem para a pessoa no dia a dia. Zad Hashem, na continuação. Tchau, tchau.